5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Dia por dia, durante a semana, fiquei esperando. E quem pediu a música de hoje foi a professora Paula Maria da Paz de Lucena, de Rio das Ostras. Então, professora, tá aí a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como a professora Paula, entrar no canal, se inscrever e pedir a sua música. E hoje estamos comemorando a incrível marca de 16.592 visualizações. Então, não dá para escrever, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, a minha querida e linda turma de terceira série, turma de História, nesse dia 30 de novembro de 2020, eu convido vocês a conhecerem a matéria da prova de quarto bimestre do dia 7 de dezembro, que é a Guerra Fria, onde nós vamos passar pela doutrina Truman e o plano Marshall. Vamos conhecer o Comecon, o Kuminforme, essa batalha sem sangue aí entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos passar pelo 13 de agosto de 1961. Vamos observar a OTAN e o Pacto de Varsóvia, a crise dos mísseis de 1961, o que é o telefone vermelho. Vamos passar também pela Guerra da Coreia, do Vietnã, a paz armada, a corrida espacial, a corrida armamentista, o Sputnik versus o Apollo 11, a Perestroika, a Glasnost, até o Acordo de Minsk de 1991. Então, embarque comigo nesta viagem sobre a Guerra Fria, que afinal de contas, que guerra foi essa? Será que foi uma guerra no gelo? Por que era fria? Bom, a Guerra Fria, ela foi um período de tensão política que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, em que duas superpotências lutavam, ainda que de maneira fria e calculista, pelo controle e hegemonia econômica do mundo. Bom, conforme eu já falei, a Guerra Fria, então, ela foi um período histórico que durou do fim da Segunda Guerra Mundial, que terminou lá em 1945, até o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1991. E esse período foi marcado por muitas tensões, espionagens, contra-espionagens, corrida armamentista, espacial, e tudo isso se deu entre dois blocos. O capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos da América, e o socialismo real do Stalin, que depois eu explico sobre o socialismo real, que após a derrota do eixo liderado pela Alemanha e da vitória dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, entre outros, os Estados Unidos, eles lucraram muito com essa guerra. E eles se tornaram uma grande potência econômica, maior ainda do que já era, e muito mais forte antes ou melhor, e se tornaram muito mais fortes do que eram antes da guerra. Já a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela teve o seu território praticamente todo poupado da grande destruição da guerra, e ela desponta aí como uma importante área de influência em toda a Europa. O marco inicial dessa Guerra Fria, podemos dizer que foi a doutrina Truman. Ela buscava aí isolar a União Soviética economicamente, reduzindo sua área de influência no mundo todo. O plano Marshall também teve uma importância muito grande nesse período, porque era basicamente um plano de ajuda econômica aos países da Europa, porque eles tinham sido arrasados pela guerra. Em resposta a esse plano, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quase que não sai, criou o Comecon, que era uma ajuda aos países do chamado socialismo real, e o Kuminform, a união de todos os partidos que se diziam comunistas
da Europa. Então, as principais características da Guerra Fria foram a bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética e o conflito militar, ideológico e político que foi travado entre essas duas potências, onde ocorreu o uso considerável de uma propaganda, onde um acusava o outro. O antagonismo militar e político entre os blocos e a divisão da Alemanha, que após ser derrotada nessa Segunda Guerra Mundial, ela foi repartida entre França, Inglaterra, Estados Unidos, que administraram a Alemanha Ocidental, e os Estados Unidos. Por falar em Alemanha Ocidental, os Estados Unidos, eles investiram pesado em reformas por conta do Plano Marshall, que basicamente, conforme eu falei, seria uma concessão de empréstimos financeiros, de pessoal e de material para reconstruir uma série de países, conforme eu disse, que tinham sido devastados por esse conflito, e dar uma resposta aos russos que administravam a outra parte, a Alemanha Oriental, mas sem os mesmos recursos que os aliados. E nesse momento, então, ocorria o que muitos habitantes da Alemanha Oriental fugiam para a Alemanha Ocidental. Por conta disso, foi construído em 13 de agosto de 1961 o Muro de Berlim. Também ficou conhecido como Muro da Vergonha. Essa frase foi criada por Willy Brandt e usada pelo governo de Berlim Ocidental. Naquela época, ela teria sido usada hoje em dia, ou melhor, naquela época ele foi usado dessa forma, como o Muro da Vergonha, né? Hoje em dia, a gente poderia dizer que o Muro da Vergonha seria a barreira México-Estados Unidos, a barreira Egito-Gaza, a barreira israelense na Cisjordânia, o muro fronteiriço Estados Unidos-México, que está aí se fazendo, o muro israelense na fronteira com a Palestina, o muro de Marrocos e Saara Ocidental, o muro de Ceuta, o muro de Melilla e o muro da Coreia. Quanto o muro, né? Bom, durante a Guerra Fria, alguns termos então surgiram, como por exemplo a coexistência pacífica, que, ainda que os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lutassem entre si em busca da hegemonia econômica do planeta, os confrontos eram muito estratégicos, políticos e baseados em uma forma de forte propaganda. Não houve, então, aí praticamente nenhum momento onde qualquer tipo de tensão física ou mesmo violenta de nenhum dos dois lados. Mas não podemos afirmar que foi um período de paz e de total tranquilidade, porque as tensões eram muitas e ao longo de toda a Guerra Fria foram deixadas marcas profundas, tão profundas que elas são sentidas até hoje em dia. Bom, muitos acordos, desenvolvimento de blocos e alianças econômicas e militares surgiram. E, na maioria dos casos, isso foi feito por parte dos Estados Unidos, em uma tentativa, conforme eu disse, de frear a expansão daquele socialismo real em todo o planeta. O bloco mais importante desse período aí foi a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança que foi criada em abril de 1949, formada pelas grandes potências do Ocidente, os capitalistas, com o principal objetivo de impedir o avanço do bloco socialista no continente europeu, dando apoio militar para as nações que fizessem parte aí desse tratado. Em resposta, a Rússia cria o Pacto de Varsóvia, que na teoria era uma segurança coletiva, mas na prática servia de instrumento tanto político quanto militar para se ter um controle soviético aí sobre o chamado leste europeu. Um dia depois da assinatura do Pacto de Varsóvia, foi sancionado o Tratado de Criação do Estado Austríaco, em Viena, e as tensões entre os blocos foi apenas rapidamente interrompida por eventos como a crise dos mísseis, que em cada país praticamente recebeu um nome diferente. Crise do Caribe, na Rússia, crise de outubro em Cuba e crise dos mísseis nos Estados Unidos. O certo é que foi o momento mais tenso, e essa crise começou quando em 1961 os Estados Unidos instalaram 15 mísseis nucleares do tipo Júpiter na Turquia e 30 na Itália. E eles ainda ameaçavam invadir Cuba. Essas armas, elas tinham um alcance de 2.400 quilômetros e ameaçavam, conforme eu disse,
invadir Cuba e a soberania de Moscou, que, em resposta, instalou mísseis nucleares em Cuba. E após 2 semanas de tensões entre Estados Unidos e Rússia, e também Cuba, a disputa chegou ao fim, no que se chamou também de 13 dias que abalaram o mundo. Esse incidente provocou a criação de uma linha de contato direto entre a Casa Branca, nos Estados Unidos, e o Kremlin, lá na Rússia, que ficou conhecido como telefone vermelho. E dessa maneira, a crise dos mísseis foi mais um capítulo entre os dois polos políticos mundiais, como foi a Guerra da Coreia, como seria a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos que serão os nossos próximos tópicos de aula. Em relação à corrida armamentista e à corrida espacial, que ocorreu aí durante a Guerra Fria, isso não foi aí um evento violento. Nesse contexto, a palavra-chave era pesquisa e investimento, tecnologia. Esses dois blocos, eles buscavam aí tecnologias para ampliar o seu poderio bélico, mas sem necessariamente utilizar força contra o inimigo, onde o principal objetivo dessa estratégia era mostrar ao outro, no caso ao oponente, que uma guerra não seria, de fato, uma ideia muito inteligente para nenhuma das partes. Assim surgiu a paz armada, que era aí aquela falsa noção de tranquilidade obtida a partir do medo de um ser atacado pelo outro. A corrida espacial foi um momento em que o avanço tecnológico era uma disputa entre os blocos econômicos e a descoberta dos mistérios do espaço era aí o principal foco, tanto de um lado quanto do outro. Eles estavam realmente interessados em enviar um homem para fora da Terra. Foi, inclusive, nesse período que a NASA foi criada lá nos Estados Unidos e que os filmes Guerra nas Estrelas foram criados. Bom, quem largou primeiro nessa corrida foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que enviou o primeiro satélite artificial que orbitou a Terra após o seu lançamento em 1957, o Sputnik, e também a primeira missão do programa espacial soviético, Vostok, e também a primeira missão espacial tripulada da história. A espaçonave foi lançada em 12 de abril de 1961, levando Yuri Gagarin, um cosmonauta e piloto da Força Aérea Soviética, ao espaço. Mas os Estados Unidos acabaram vencendo essa corrida, porque eles conseguiram enviar o primeiro homem à Lua, com a Apollo 11, onde o primeiro homem na história a pisar na superfície lunar foi Neil Armstrong, em 20 de julho de 1969. No Brasil, a Guerra Fria também trouxe consequências marcantes. Uma delas foi o rompimento de relações diretas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, consequentemente, o aumento da dependência com os Estados Unidos. Além disso, durante esse período, ocorria no Brasil a chamada ditadura militar. Esse clima de tensão contribuiu para a perseguição dos chamados comunistas em solo brasileiro, onde os Estados Unidos, inclusive, financiaram fortemente o avanço dos militares em nosso país. Voltando à terra, e no âmbito interno, as coisas não estavam lá muito bem para nenhuma das nações, porque, especialmente, a Rússia tinha gastos militares excessivos e também problemas econômicos começam a dar indícios de que o bloco socialista não ia durar por muito tempo. Por isso, um novo líder do bloco começou a implementar uma série de reformas de transição, buscando dar um novo rumo à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no âmbito internacional e reaproximar as relações com os Estados Unidos. O fim da Guerra Fria começou a se mostrar em 1985 com Mikhail Gorbachev, que após implementar uma série de mudanças econômicas e políticas, dentre elas a perestroika, que foi ali a redução dos gastos militares e reestruturação econômica, além da glasnost, que foi o afrouxamento na repressão e a implementação de um processo de transparência e abertura política, onde essas reformas elas não agradaram ali aos velhos adeptos do Partido Comunista e eles tentaram aplicar um golpe de Estado na União Soviética. A população defendeu Gorbachev e mostrou que, para eles, o melhor seria que a Guerra Fria tivesse um fim. E assim, com a queda do Muro de Berlim, que ocorre na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989, as Alemanhas se unem novamente e a assinatura do Acordo de Minsk
em 1981, chegava ao final da Guerra Fria, mas o embargo a Cuba permaneceu até os dias de hoje, onde esse bloqueio econômico dos Estados Unidos, aplicado desde 1962, foi uma dura resposta à desapropriação de terras de empresas americanas que ocorreu lá na ilha de Cuba. E o objetivo dos Estados Unidos, diferente da sua relação com a Rússia, é literalmente asfixiar a economia cubana. E por falar em diferenças, o socialismo real, que eu disse que falava depois, é, na verdade, o que existe até hoje em um pequeno número de países, que foi praticado ao longo do século XX, e é diferente do socialismo ideal, que, na verdade, nunca foi colocado em prática, em lugar algum do mundo. E por falar em não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima. Não se esqueçam que é matéria de prova, hein? Agora sim, até a próxima.